E aí, galera do terceiro ano, tudo bom? Hoje vamos falar de uns assuntos mais queridos dos alunos. Sim, álcool. Mas isso só depois da vinheta, vamos lá? E aí, galera do terceiro ano, bem-vindo de volta. E aí, vamos falar hoje de um dos assuntos que vocês mais gostam, álcool. Sim, mas por que vocês gostam tanto de álcool? Seria por causa das caipirinhas, caipiroscas, cachaça, cana, cerveja e aí vai uma cacetada de outros? Talvez, mas o que nós vamos falar dele é sua função orgânica, como dar nome a álcool e como identificar os vários tipos de álcool. Então, vamos lá. O que é um álcool? A primeira coisa que a gente tem que entender é exatamente o que é um álcool. Álcool são substâncias orgânicas oxigenadas, que é justamente o assunto de nossa aula de hoje. Vamos falar hoje das substâncias orgânicas oxigenadas. Então, funções orgânicas oxigenadas são aquelas que possuem oxigênio. E a primeira delas é álcool. Então, o que é álcool? Álcool é qualquer substância que possua hidroxila. Exatamente o que é uma hidroxila? Hidroxila é justamente isso, é o OH ligado ao carbono. Toda vez que eu tiver um OH ligado ao carbono, eu tenho um grupamento, que eu chamo aquele grupamento de hidroxila. E aquele grupamento, ele leva a função álcool. Então, os álcools podem ser de três tipos. Álcools primários são aqueles que são ligados, que a hidroxila está diretamente ligada a um carbono primário. E o que é um carbono primário? Lembram? Carbono primário é aquele carbono que está ligado a apenas um ou nenhum outro carbono. Já o carbono secundário é aquele que está ligado, que o carbono está ligado a dois outros carbonos. O carbono terciário é aquele que está ligado a três outros carbonos, igual esse aqui que a gente está vendo. Um em cima, um do lado do outro. Então, o carbono do centro, ele está ligado a quantos outros carbonos? Três. Então, ele é um carbono terciário. E o carbono quaternário é aquele que está ligado a quatro outros carbonos. Repare esse aqui do centro, ó. Quantos carbonos são ligados a ele? 1, 2, 3, 4. Quatro outros carbonos estão ligados a ele. O álcool pode ser da mesma forma. Eu posso ter um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário. O que seria o álcool primário, como a gente já viu? O álcool primário é aquele que o carbono, aonde a hidroxila está ligada, ele é um carbono primário. Ou seja, ele só tem um carbono ou nenhum carbono ligado a ele. Como esse aqui. Já o álcool secundário é aquele que eu tenho dois carbonos ligados ao carbono onde a hidroxila está ligada. Tá vendo o OH? O carbono que ele está ligado tem quantos carbonos ligados a ele? 1, 2. Então ele é um álcool secundário. Já o álcool terciário é aquele em que o carbono, aonde a hidroxila está ligada, esse OHzinho aí, ó, aonde ele está ligado, tem três outros carbonos ligados a ele. Então repara esse carbono no meio. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos ligados a ele, e a hidroxila está ligada justamente a esse carbono no meio, que é um carbono terciário. Então, álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. E aí? Por que eu divido os álcools em primário, secundário e terciário? Existe uma série de motivos para fazer isso, mas o principal deles é com relação à polaridade. Álcools primários são mais polares do que álcools secundários, que são mais polares do que álcool terciário. Lembram de polaridade que vocês viram no primeiro ano? Então, a polaridade é o quê? É a diferença da região de polo, né? Onde eu tenho um lado negativo na molécula e um lado positivo. A hidroxila, ela é extremamente negativa, já que ela tem um oxigênio. O oxigênio é um elemento que ele atrai muito elétron para ele, ele é extremamente eletronegativo. Como ele é extremamente eletronegativo, ele atrai os elétrons para ele e se torna bastante negativo. E de onde ele atrai os elétrons vai se tornar positivo. Então forma uma diferença de polos. Um lado fica positivo, um lado fica negativo.
No caso do álcool primário, quem neutraliza isso? Eu tenho o oxigênio atraindo os elétrons do carbono e atraindo os elétrons do hidrogênio. O oxigênio vai ficar extremamente negativo e o pobre do hidrogênio extremamente positivo. Então eu vou ter um lado bastante negativo, o oxigênio, e um lado bastante positivo, o hidrogênio. Se eu tiver um carbono primário, ou seja, somente um carbono está ligado ao carbono onde está a hidroxila. Só tem um carbono onde está a hidroxila. Eu vou ter o quê? Um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio e um hidrogênio. Olha lá. Eu vou ter 3 hidrogênios ligados a esse carbono, além da hidroxila. Esses hidrogênios, eles são neutros. É como se fossem neutros. Eles não doam nem roubam elétrons do carbono. Então o carbono não tem como doar elétrons para o oxigênio, o que torna o oxigênio extremamente eletronegativo, roubando os elétrons do hidrogênio que está ligado a ele. E o hidrogênio fica extremamente positivo. Aí eu tenho uma alta diferença de eletronegatividade, o que deixa essa molécula extremamente polar. Agora, olha o secundário. No secundário, eu tenho 2 carbonos ligados a esse carbono aonde está a hidroxila. 2 carbonos ligados a esse carbono onde está a hidroxila. Os carbonos funcionam como doadores. Eles vão injetar elétrons, eles permitem que os elétrons fluam dele para o outro carbono e do carbono para o oxigênio. Então eu tenho 2 grupos doadores. Então esses 2 grupos permitem que os elétrons fluam dele para o carbono central, o carbono secundário, e desse para o oxigênio. O que vai deixar o oxigênio menos propenso a roubar o elétron com tanta gana do hidrogênio. Ele vai ficar menos eletronegativo. Não é que ele fique menos eletronegativo. Ele vai ter um momento de polar menor. Ou seja, não vai ficar tão eletronegativamente carregado. O que não vai roubar tanto elétron do hidrogênio. Então não vai ter uma diferença tão grande de momento de polar entre o hidrogênio e o oxigênio, o que diminui a polaridade. E o terciário, a mesma coisa. Eu vou ter 3 grupos doadores agora. Lembre, cada carbono é um grupo propenso a doar elétron. Então, 3 grupos doadores injetando carbono nesse carbono central, injetando elétrons nesse carbono central, que permite que os elétrons fluam para o oxigênio, diminuindo o momento de polar, o que vai deixar essa molécula ainda menos polar. Então, a ordem de polaridade seria: álcool primário é mais polar, álcool secundário é o de polaridade intermediária, o de menor polaridade é o álcool terciário. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade. Eu vou dar um exemplo. Quando você quer fazer uma limpeza em casa, você quer limpar o vidro, o que é que você usa para limpar o vidro de sua casa? Etanol, álcool etílico. Você passa o álcool etílico no vidro e ele remove aquela gordura. Eu quero limpar um componente eletrônico agora. Eu posso usar o etanol? Não. Por 2 motivos. Eu não posso usar etanol para limpar os componentes eletrônicos do meu computador, do meu celular. Primeiro, porque ele não vai conseguir remover a sujeira. Porque ele é mais a sujeira, vamos dizer que a sujeira seja apolar. A sujeira, a gordura, ela não tem polarização, senão ela seria removida com água. Então a sujeira não consegue ser removida. Eu preciso de uma substância apolar. Então o álcool etílico, que é um álcool primário, é um álcool extremamente polar. Aí eu uso um álcool menos polar, um álcool secundário. Eu uso o álcool isopropílico, que é um álcool menos polar. O álcool utilizado, além dele ser menos polar do que o álcool etílico, ou seja, ele consegue dissolver a sujeira, que é apolar, mais fácil, ele também é menos agressivo aos componentes eletrônicos do que o álcool etílico. E aí, o álcool que é utilizado para fazer limpeza de equipamentos eletrônicos é o álcool secundário, que é o álcool isopropílico. A gente vai ver daqui a pouco a nomenclatura. Então, vamos ver agora a nomenclatura dos álcools. Como eu dou nome a um álcool?
Dar nome a um álcool é muito parecido com dar nome a um hidrocarboneto. Vamos ver. Observem que eu tenho a mesma sequência. Prefixo, infixo e sufixo. O prefixo continua sendo o número de carbonos na cadeia. O infixo continua sendo a presença ou não de insaturação. O que vai mudar agora é o sufixo, o final do nome. Por que o final do nome? Porque no final do nome eu determino a função. Lembram de hidrocarboneto? Eu colocava o que no final? A letra O de hidrocarboneto. Então a letra O representava a função hidrocarboneto. No caso do álcool, eu vou colocar OL, de álcool. Então, OL. Toda vez que for um álcool, eu vou botar no final OL, OL. Então vamos ver, vou usar o exemplo mais simples que existe, esse álcool aqui, de um carbono. Então, um carbono, qual é o prefixo? MET, MET. Tem dupla ou tripla? Não. Então eu boto AN, de apenas ligações simples. Como é um álcool, eu ponho no final OL. Formou o nome metanol. Então, MET, ANOL, metanol. Vamos botar com 2 carbonos para a gente ver agora. Agora eu tenho esse com 2 carbonos. Esse é o mais famoso de todos, né? O que você adora. Então vamos lá. Quantos carbonos eu tenho? 2. 2. Qual é o prefixo? Et. Tem dupla ou tripla? Não. Então eu boto AN. Como é um álcool, OL. Etanol. Simplérrimo. Vamos ver o álcool que limpa os componentes eletrônicos? Olha ele aqui, ó. 3 carbonos. Agora a hidroxila está no meio. Olha a hidroxila no meio, no segundo carbono. Aí eu tenho que contar. A partir de 3 carbonos eu preciso dizer aonde minha hidroxila está. Então vamos lá. 3 carbonos. Qual é o prefixo? Prop. Ela está em qual carbono? Vamos lá. Carbono 1, 2, 3. Ela está no carbono 2. Então, prop de 3 carbonos. Tem dupla ou tripla? Não. Então, propan. Aonde é que está a hidroxila? No carbono 2. Então, 2-ol. Propan, 2-ol. Mas eu não disse que o nome era álcool isopropílico? É porque esse nome que estou dando aqui é chamado de nomenclatura IUPAC, ou nomenclatura oficial. O nome semi-sistemático é como se fosse um apelido. Não é. É uma nomenclatura antiga que caiu um pouco em desuso, mas é uma nomenclatura usual. Então, no caso do primeiro, o metanol, o nome semi-sistemático dele é álcool metílico. Lembra de metil? Eu vou usar o nome como se fosse uma ramificação. Metil. Então, qual era a ramificação para 2? Etil. Então, álcool etílico. Álcool metílico, álcool etílico. E esse daqui? 3 carbonos pegando no meio. Como era o nome dessa ramificação? Isopropil. Então, álcool isopropílico. Beleza? Vamos ver agora um álcool ramificado. Repare esse carbono, esse composto aqui, ó. Ele tem 4 carbonos em linha. E ele tem um para cima, estão vendo? Vamos primeiro identificar quem é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que terá o maior número de carbonos onde a função esteja presente, na cadeia principal. Então vamos contar o primeiro. A linha reta. 1, 2, 3, 4. Agora vamos contar esse que sobe. 1, 2, 3. Qual é o maior? O reto que está com o OH. O OH está mais próximo de qual lado? A hidroxila está mais próxima do lado de lá ou está mais próxima do lado de cá? Ela está mais próxima do lado de lá. Então vamos contar. De lá para cá. 1, 2, 3, 4. O ramo ficou em que carbono? O ramo ficou no carbono 3. Eu sempre começo dando nome a ramo. Quantos carbonos tem esse ramo? 1. Um carbono recebe que nome o ramo? Metil. Então o nome desse ramo é metil. Em que posição ele está? 3. Então 3 metil.
Quantos carbonos tem a cadeia principal? 4. But. Tem dupla ou tripla? Não. Então, butan. Aonde é que está a hidroxila? No carbono 2. 2-ol. Então, 3-metil, butan, 2-ol. Facílimo, não? Os álcools também podem ser divididos em álcools saturados, álcools insaturados e enol, que não é álcool, na verdade, e o enol. Então vamos ver, o que é um álcool saturado? São todos esses que a gente viu até agora, álcools que só têm ligações simples. Já o álcool insaturado é aquele álcool que vai ter uma dupla ou uma tripla. Vamos ver. Olha esse aqui para vocês verem, esse é um álcool insaturado. O mesmo composto, 4 carbonos, só que agora eu tenho uma dupla. Então vamos lá. Vamos descobrir primeiro quem é a cadeia principal. Carbono 1, 2, 3, 4 na reta. Estão vendo? 4, onde está a hidroxila e a insaturação. E 1, 2, 3. Saindo para cima. 1, 2, 3. E aí? Quem é a principal? A principal é a reta, que é a maior e possui tanto a hidroxila quanto a insaturação. Agora, quem é mais importante? Quem tem maior prioridade para eu contar? O OH ou a insaturação? A função sempre será mais importante. A ordem de prioridade é função, depois insaturação, depois ramificação. Então, quem é o mais importante? A função ou a insaturação? A função. A função está onde? Do lado de lá. Então, eu vou contar de lá para cá. Então, carbono 1, 2, 3, 4. O ramo ficou em que carbono? O ramo ficou no carbono 3. Exatamente igual ao outro. Então, ele ficou no carbono 3. Quantos carbonos tem esse ramo? 1. Metil. Então, 3 metil. Tem saturação? Tem. Ela está em que carbono? Carbono 1, 2, 3, 4. Ela está entre o 3 e o 4. Ela está no 3 ou ela está no 4? Está sempre no de valor menor. Ela está no 3. Então, 3 metil, but, porque tem 4 carbonos na cadeia principal, but, traço, 3-N. E como é um hidrocarboneto, ou como é um álcool, em que posição está o OH? No 2. 2-ol. Então, 3-metil, but, 3-en, 2-ol. Então, esse é um álcool insaturado. Agora vamos ver o que é um enol. O que vem a ser um enol? O enol é quando eu tenho a insaturação no mesmo carbono em que está a hidroxila. O mesmo carbono em que está ligado à hidroxila também tem uma insaturação. Vou botar um bem simples para vocês entenderem. Observem esse. Eu tenho quantos carbonos aí? 3. 1, 2, 3. Eu tenho uma insaturação e eu tenho uma dupla no mesmo carbono. Observaram? Carbono 1, do lado de cá. Carbono 1, 2, 3. A insaturação está entre o 1 e o 2 e o OH está no 2. Então, no mesmo carbono em que eu tenho a insaturação está entre o 1 e o 2. No mesmo carbono que tem a insaturação, tem o OH. Isso não é chamado de álcool insaturado. Isso é chamado de enol. Aí vocês vão me perguntar, por quê? Porque esse composto, ele sofre ressonância. Ele pode se transformar em outro composto. É um composto que se transforma em outro. Observem. Nesse caso em particular, o oxigênio pode atrair, como a dupla está no mesmo carbono que está o oxigênio da hidroxila. Lembram que o oxigênio é extremamente eletronegativo, ele gosta de atrair elétrons para ele. Ele pode atrair os elétrons para ele e expulsar o hidrogênio dele. Ele atrai o elétron e forma uma dupla ligação. Reparem, ó. Ele atrai o elétron e forma uma dupla ligação, o hidrogênio sai dele e se liga no carbono. Aí o que era um enol, o que era um álcool insaturado, que a gente sabe que não é álcool insaturado, é enol, se transforma em uma cetona. Então isso é chamado de tautomeria
do tipo aldoenólica, porque é um enol se transformando, ou cetoenólica, porque é um enol se transformando em uma cetona. Então, tautomeria cetoenólica. Se a hidroxila estivesse no primeiro carbono, olha esse de baixo agora. Se a hidroxila estivesse no primeiro carbono, continua no carbono que tem hidroxila, mas ela está no primeiro carbono. Quando ela sofrer a tautomeria, quando ela sofrer esse processo de transformação, onde os elétrons são atraídos pelo oxigênio e ele expulsa o hidrogênio, observe que a dupla O vai ficar na ponta. Como é o nome dessa função? A gente vai ver mais tarde que o nome dessa função é aldeído. Então é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Só que em vez de formar uma cetona como de cima, formou um aldeído. Como formou um aldeído é chamado de tautomeria aldoenólica. Então, quando forma uma cetona, cetoenólica. Quando forma um aldeído, aldoenólica. Diferença nenhuma, só no composto que é formado que é diferente. Um forma uma cetona, no outro forma um aldeído, mas continua sendo um fenômeno de tautomeria. Então, essa é a diferença entre um álcool insaturado e o enol. O álcool insaturado ele se mantém como álcool. Não há um processo de transformação isomérica. Já no enol, é um composto se transformando em outro. É um equilíbrio. A gente chama de equilíbrio cetoenólico ou equilíbrio aldoenólico, onde um composto fica se transformando no outro. Esse equilíbrio pode ser influenciado pela temperatura, pelo estado, pela presença ou não de umidade. Então depende das condições no ambiente. Para eu ter mais aldeído, ou eu ter mais enol, ou eu ter mais cetona e ter mais enol. Então, e fica se transformando um no outro. Por isso que é chamado de enol e não álcool insaturado. E aí, galera, eu espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente vai ver as cetonas e os aldeídos. Valeu! Não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para que para que as notificações cheguem até você. E deixa o like para ajudar um pouquinho o canal a crescer. Valeu!